Aconteceu nos meus tempos de colégio. Acho que eu estava no segundo ano do fundamental. A escola era um prédio antigo, com um pátio enorme de cimento queimado que ficava lá embaixo. Para chegar nele, a gente descia por uma escadaria de metal, daquelas vazadas, que todo mundo tinha um certo receio de usar. Na minha turma tinha um menino chamado Gustavo. Ele não era meu amigo, mal nos falávamos. Era um garoto quieto, que andava sempre com o mesmo colega e ficava no canto dele. Não sei porquê, mas uma noite eu sonhei com ele. No sonho eu estava na sala, a professora passava alguma coisa na lousa e de repente o sinal para a educação física tocou. Todo mundo saiu naquela correria de sempre. Eu estava logo atrás do Gustavo na fila para descer a tal escada. Foi quando, sem motivo nenhum, ele se virou para mim. O rosto dele estava coberto de sangue. Um sangue escuro que saía do nariz e da boca, escorrendo devagar. Ele não dizia nada, só me olhava, chorando. Acordei com o coração apertado, a imagem não saía da minha cabeça. No café da manhã, contei para a minha irmã mais velha, a Verônica, que só deu de ombros e disse que foi um pesadelo bobo. Tentei acreditar. Mais tarde, na escola, a diretora me chamou na sala dela para resolver um detalhe da minha matrícula. Quando fui liberada e estava voltando para a classe, passei pelo topo da escadaria de metal e eu vi. No primeiro degrau e escorrido pelos de baixo havia um rastro de sangue, exatamente como no sonho. Senti uma coisa estranha, uma mistura de medo e confusão. Continuei andando sem entender o que era aquilo. Ao chegar na porta, a agitação estava formada. A professora não estava lá. Meus colegas me contaram que o Gustavo tinha caído da escada e quebrado o nariz. O sangue, diziam eles, não parava de sair. A professora tinha levado ele para a enfermaria e ligado para os pais. Eu não sei o que me deu, talvez a necessidade de provar que eu não era louca. Eu contei. Contei para a professora e para alguns colegas sobre o meu sonho. A reação não foi a que eu esperava. A professora me puxou de lado no corredor, o olhar dela era duro. Heloísa, isso não é coisa que se fale, é muito feio desejar o mal para um colega. Não quero mais ouvir esse tipo de história, entendeu? Eu tentei explicar que não tinha desejado nada, que foi só um sonho, mas ela não quis ouvir. Ouvir isso de um adulto para uma criança é como uma sentença. A partir daquele dia, eu guardei para mim a certeza de que de alguma forma a culpa tinha sido minha. Eu aprendi a lição naquele dia. Aprendi a manter a boca fechada e a engolir a estranheza dos meus sonhos. Por anos, qualquer vislumbre mais nítido, qualquer pesadelo que parecesse real demais, eu guardava só para mim. Ninguém nunca mais me chamaria de mentirosa ou agourenta. Eu garanti isso. Até a semana passada. Aconteceu numa madrugada, o tipo de silêncio pesado que só existe às 3 da manhã. No sonho, eu estava parada em uma rua que não reconhecia, mas que, de alguma forma, me era familiar. Uma daquelas ruas de bairro mal iluminada, com árvores velhas e calçadas quebradas. A única luz vinha de um poste solitário, e a lâmpada falhava, piscando num ritmo esquisito. E lá, sentado no meio-fio, bem embaixo dessa luz que ia e voltava, estava o meu pai, Luiz. Ele estava de costas para mim, com os ombros caídos, a cabeça baixa. Comecei a andar na direção dele, um passo de cada vez, e a cada passo uma sensação ruim ia crescendo no meu peito. O chão ao redor dele estava sujo. Não era terra, eram cacos de vidro, do tipo que se vê em acidente, espalhados por toda parte. Havia também pedaços de metal retorcido e um cheiro forte, metálico no ar. Pai, a minha voz saiu fraca, quase um sussurro no sonho. Ele não se virou, continuei me aproximando, o coração batendo descontrolado. Quando estava a poucos metros, ele finalmente levantou a cabeça e se virou para me olhar. Eu quis gritar, mas o som não saiu. O rosto dele estava desfeito. Não era como o sonho com o Gustavo. Era 1000 vezes pior. O nariz parecia ter sido empurrado para dentro do crânio. A mandíbula pendia, torta, e a boca estava aberta de um jeito que não parecia humano. E o sangue, um sangue grosso, escuro, escorria de todos os ferimentos, manchando a gola da camisa dele. A imagem era tão brutal, tão inacreditável, que meu cérebro simplesmente não conseguiu processar. Não havia som, apenas aquela visão e uma sensação de que tudo tinha acabado de vez.
que era como se o chão tivesse desaparecido sob os meus pés. Acordei em um salto, puxando o ar com força, um gosto ruim de pânico na boca. Meu corpo inteiro tremia, um tremor que vinha de dentro. Sem pensar, a primeira coisa que fiz foi pular da cama e correr, descalça mesmo, pelo corredor escuro até o quarto dos meus pais. Eu entrei no quarto deles sem nem bater, acendendo a luz no susto. Minha mãe, Carla, sentou na cama com um pulo, o cabelo todo bagunçado. Meu pai piscou forte, tentando focar em mim, completamente desorientado. "O que foi, filha? Aconteceu alguma coisa?" A voz da minha mãe era uma mistura de sono e preocupação. "O pai", eu comecei, a minha própria voz tremendo, o ar faltando. "Pai, eu tive um sonho horrível. Com você." Meu pai se ajeitou na cama, agora mais desperto, e me olhou com atenção. Eu contei tudo, as palavras se atropelando. A rua escura, os vidros, o rosto dele. Conforme eu falava, via a expressão dele mudar. Quando terminei, o silêncio no quarto era total. Minha mãe me olhava com uma pena imensa. Foi meu pai quem quebrou o silêncio, e o tom dele era calmo, quase como se estivesse me ensinando alguma coisa. "Heloísa, nesse seu sonho, tinha sangue? Muito sangue?" Tinha muito. Confirmei com a voz embargada. Ele então abriu um sorriso cansado, mas de verdade. Um sorriso que tentava apagar o pânico da situação. "Então não precisa se preocupar, filha. Pelo contrário, sonhar com sangue é sinal de boa sorte. Quer dizer que vai entrar dinheiro. Pode ter certeza que amanhã eu fecho um bom negócio no trabalho. Agora volte para a cama, tente dormir. Foi só um pesadelo forte." Minha mãe concordou com a cabeça, já se levantando. "É, meu amor, foi só um sonho ruim. Quer uma água com açúcar para se acalmar?" Eu neguei. Eu queria acreditar neles. Queria com todas as minhas forças que fosse só isso. Uma superstição boba, um pesadelo causado por alguma coisa que eu comi. Agradeci e voltei para o meu quarto, me sentindo uma idiota por ter feito todo aquele escândalo. Mas eu não dormi. Fiquei deitada olhando para o teto enquanto a imagem do rosto desfeito do meu pai se repetia na minha mente, alternando com a lembrança do sangue na escada da escola e da voz da professora me acusando. A manhã seguinte nasceu com um sol forte, um dia completamente normal. O cheiro de café passando, o barulho do jornal na mesa. Meu pai assoviava enquanto se arrumava para o trabalho. Cada coisa que ele fazia parecia uma despedida. Ele colocando o relógio, pegando as chaves do carro, me dando um beijo na testa. "Juízo, hein? E pode esperar que hoje eu volto com notícia boa", ele disse, piscando para mim. Meu corpo inteiro gritava para eu fazer alguma coisa, para eu me agarrar na perna dele, implorar para ele não ir, para inventar qualquer desculpa. Mas a lembrança da infância era como uma mão na minha garganta. A vergonha. O medo de ser a mensageira da desgraça, de ser a louca, a agourenta. E se não acontecesse nada, como eu olharia na cara dele depois? Eu me calei. Apenas forcei um sorriso e o observei sair. O resto da manhã se arrastou numa ansiedade que não passava, uma apreensão que me impedia de me concentrar em qualquer coisa. Era como esperar por uma tempestade que só eu sabia que estava vindo. O dia se arrastava, não acabava nunca. No trabalho, eu estava ali, mas com a cabeça em outro lugar. Lia a mesma linha de um relatório 5, 6 vezes e as palavras não formavam sentido. A cada notificação no celular, uma parte de mim saltava esperando o pior. Mas as horas passavam e nada. A normalidade era quase mais enlouquecedora que o pânico. Cheguei em casa no meu horário de sempre. Meu pai costumava chegar por volta das 7 da noite. Às 6h40, eu já estava na sala fingindo ler um livro. 7 horas, 7h15. O som familiar do motor do carro dele e do portão da garagem se abrindo não veio. Minha mãe tentava agir naturalmente. Ligou a televisão no volume baixo, bem na hora da novela. Mas os olhos dela não estavam na tela. Estavam no relógio da parede. A cada 5 minutos, o olhar dela desviava para lá. Ela andava pela sala, ajeitando uma almofada que já estava arrumada, limpando com a ponta dos dedos uma poeira que não existia. "O trânsito deve estar terrível hoje", ela comentou mais para si mesma do que para mim. "É, deve ser", respondi, sem tirar os olhos da página em branco do meu livro.
Senti o gosto forte de metal voltar à minha boca, o mesmo do sonho, e precisei engolir em seco para afastar a náusea. 8 horas. O barulho da novela agora parecia uma afronta, uma trilha sonora alegre para o nosso desespero silencioso. Uma parte de mim, a parte lógica, ainda sussurrava que eu estava sendo ridícula, que ele chegaria a qualquer momento rindo do meu nervosismo, mas a outra parte, a que tinha visto o sonho, ela sabia. Ela só estava esperando pela confirmação, e era essa certeza que me corroía por dentro. Às 8h30, minha mãe não aguentou mais o disfarce. Ele não atende o celular, Heloísa, cai direto na caixa postal. Às vezes a bateria acaba, mãe, a gente sabe como ele é. Mas a minha própria voz soava falsa, o estômago revirado, o ar na sala parecia rarefeito. Às 9h, ela desligou a televisão. A casa ficou num silêncio absoluto, pesado, um silêncio que gritava. Nós duas sentadas no sofá, cada uma em uma ponta, sem nos olharmos, mas unidas pela mesma angústia. O telefone fixo em cima do aparador parecia o objeto mais ameaçador do mundo. Cada minuto parecia uma hora. A espera era uma tortura. E então o telefone tocou. O som agudo quebrou o silêncio da casa. Eu e minha mãe demos um pulo no sofá, como se tivéssemos levado um choque. Nos olhamos por uma fração de segundo. Naquele olhar estava todo o medo que não tínhamos colocado em palavras nas últimas horas. Nenhuma de nós se moveu. O telefone tocou uma segunda vez, uma terceira. Era como se, enquanto o som ecoasse, ainda existisse uma chance. Atender seria descobrir a verdade. Seria o fim da esperança. Minha mãe se levantou. Notei que suas pernas tremiam. Ela caminhou até o aparador e pegou o fone com a mão trêmula. Alô? A voz dela era um fio. Houve uma pausa. Eu só conseguia ouvir o zumbido baixo da ligação do outro lado. Sim, sou eu, a esposa, ela disse. E a voz já estava diferente. A pausa seguinte foi mais longa. Vi o rosto da minha mãe perder toda a cor. A mão livre subiu até a boca, os dedos apertados contra os lábios como se para impedir um grito. O corpo dela balançou levemente para trás. Onde? Foi um sussurro. Como ele está? Meu Deus. A última frase foi dita com um sopro, o ar todo saindo de seus pulmões de uma vez. Ela ouviu mais alguma coisa, balançando a cabeça em negação, os olhos se enchendo de lágrimas que não caíam. Estamos indo, agora. Ela desligou o telefone. Não o bateu. Colocou o fone de volta na base com um cuidado e uma lentidão que não combinavam com a situação. Ela se mexia como um robô no automático. Quando ela se virou para mim, seus olhos estavam vazios. O mundo tinha desabado ali dentro. Heloísa, a voz dela quebrou. O seu pai, ele sofreu um acidente. As palavras pairaram no ar, sem peso, sem sentido. Um acidente, exatamente como no sonho. O carro da empresa, parece que outro veículo bateu neles. Estão levando ele para o hospital central, disseram. Ela engoliu em seco, a lágrima finalmente escorrendo. Disseram que é muito grave. Naquele momento, todo o chão sob os meus pés desapareceu. A culpa da infância, a vergonha de ser a agourenta. Nada daquilo importava. A dor que me atingiu era outra. Era a dor de saber, de ter visto cada detalhe e não ter sido capaz de impedir. O sonho não era um aviso. Era a certeza do que ia acontecer. E tinha acontecido. Não lembro direito do caminho até o hospital. Minha mente era um projetor quebrado, exibindo a mesma cena repetidamente. O rosto do meu pai no sonho, a rua escura, o sangue. A imagem se sobrepunha ao que eu via pela janela do carro, transformando cada farol em um presságio, cada esquina em uma ameaça. A sala de espera do hospital era exatamente como se imagina. Fria, branca, com um cheiro forte de desinfetante que não conseguia esconder o cheiro de doença. As horas se arrastaram com uma lentidão torturante. Cada vez que um médico ou enfermeiro passava pelo corredor, meu corpo inteiro se enrijecia. Minha mãe rezava baixo, um murmúrio constante ao meu lado.
Finalmente, um médico alto e de aparência exausta veio em nossa direção. Ele nos explicou a situação com uma calma profissional que soava brutal. A batida tinha sido violenta e o colega de trabalho do meu pai não tinha sobrevivido. Meu estômago se contraiu. O médico continuou. Disse que meu pai foi levado para a cirurgia em estado crítico e que fizeram o possível, mas que ele tinha sobrevivido. Estava na UTI, sedado, mas estável. A palavra estável nunca pareceu tão milagrosa. Depois de uma eternidade, me permitiram entrar para vê-lo por poucos minutos. O quarto era um emaranhado de máquinas e tubos, e cada aparelho apitava em um ritmo metódico e assustador. E ele estava lá, na cama. O rosto estava inchado e roxo. Havia curativos no nariz e perto da boca, exatamente nos lugares que a minha mente tinha criado no sonho. Era a minha visão, o meu pesadelo, materializado na minha frente em todos os seus detalhes horríveis. Ele abriu os olhos devagar, a pupila demorando a focar. Quando me viu ali, parada ao lado da cama, os olhos dele se encheram de lágrimas. Ele tentou falar e a voz saiu fraca, um sopro arrastado por entre os lábios machucados. Minha filha, ele respirou fundo com dificuldade. O seu sonho, você estava certa. Uma lágrima escorreu pelo canto do olho dele, se perdendo no curativo. Me perdoa por não ter escutado você. Naquele momento, segurando a mão dele, sentindo os fios e o acesso venoso sob meus dedos, eu chorei. Chorei de alívio por ele estar vivo. Chorei de tristeza por tudo o que aconteceu, mas principalmente chorei porque a minha maldição tinha sido confirmada. A confirmação que eu nunca quis ter chegado da forma mais cruel. Meu pai chorava comigo, com o peso da dor e do arrependimento. Ele se recuperou. Foram meses de reabilitação, de muito esforço, mas hoje ele está bem, está aqui conosco. Mas às vezes, no silêncio da noite, eu acordo e penso em tudo aquilo. E entendo que o que eu tenho não é um dom, é um fardo. É como saber que uma tragédia vai acontecer, sabendo o final do filme e não podendo fazer nada além de esperar a cena chegar. E essa certeza é um peso que eu sei que vou carregar para o resto da minha vida. Como ontem, quando sonhei que o copo favorito da minha mãe escorregaria da mão dela na cozinha. Hoje de manhã, o som do vidro se estilhaçando no piso foi exatamente o mesmo. Um lembrete constante de que a tragédia não precisa ser grande para ser anunciada. Sabe quando a gente olha para trás e não consegue entender direito o porquê de ter feito alguma coisa? Uma escolha de segundos, quase um impulso que muda o rumo de tudo. A minha história com essa sensação começou numa quinta-feira qualquer de 2018. E a verdade é que, até hoje, eu luto para colocar as peças no lugar. Naquele tempo eu trabalhava numa papelaria pequena, daquelas que também funcionam como lan house, num bairro mais comercial. Meu turno acabava tarde, mas naquele dia específico a dona me pediu para ficar um pouco mais, para fechar o caixa e organizar umas entregas que tinham chegado em cima da hora. O dinheiro a mais vinha em boa hora. Sempre tem um boleto esperando. Então eu aceitei sem pensar duas vezes. Quando finalmente fechei a porta de aço, já passava das 10 da noite. O caminho para minha casa era todo de subida. Um trajeto que eu fazia no automático. Os primeiros quarteirões ainda eram movimentados, mas logo eu entrava na parte residencial, onde as ruas iam ficando mais íngremes e silenciosas. A iluminação pública ali nunca foi grande coisa. Tinha poste que funcionava, poste que piscava e trechos de escuridão completa, onde a gente só se guiava pela luz que vazava das janelas das casas. Normalmente, nesse horário, o silêncio era quebrado pelo latido de um ou outro cachorro de rua. Sempre tinha uns 2 ou 3 que me acompanhavam um pedaço do caminho. Uma companhia que, de alguma forma, me deixava mais tranquila. Mas naquela noite não. A rua estava muda. Um silêncio tão grande que parecia engolir o som dos meus próprios passos no asfalto irregular. Foi o primeiro sinal de que aquela noite não ia ser normal. Foi na metade da subida mais íngreme, num trecho onde só um poste solitário a cada 100 metros jogava uma luz amarelada no chão,
que eu a vi. Uma silhueta pequena, curvada, se movendo tão devagar que parecia que doía. De longe não dava para ver direito, mas conforme eu diminuía a distância, os detalhes começaram a se formar. Era uma senhora, bem idosa, de cabelos grisalhos presos numa trança frouxa que caía sobre o ombro. Ela carregava 2 sacolas daquelas de plástico trançado, uma em cada mão. Pareciam pesadas, esticando os braços dela para baixo e a forçando a andar com o corpo inclinado para a frente. Meu primeiro pensamento foi de cautela. Uma mulher daquela idade, sozinha, numa rua daquelas, naquele horário, não era comum. Mas então, quando eu estava a poucos passos de ultrapassá-la, ela virou o rosto por um instante. E o jeito dela, sob a luz fraca do poste, me bateu forte. Era o jeito da minha avó. Não era ela, claro. Minha avó tinha falecido no ano anterior, em 2017. Mas o jeito de andar, o formato do rosto, a trança, tudo lembrava muito ela. Uma cópia quase perfeita, como se alguém tivesse pegado minhas memórias e colocado ali, na minha frente. E com a lembrança veio a culpa. Uma pontada que eu conhecia bem. A culpa de não ter estado mais presente, de não ter ajudado mais quando ela precisou. Eu parei por um segundo, o cérebro tentando processar a coincidência. Passar reto parecia errado. Seria como virar as costas para a minha própria avó. Era estúpido, eu sei, mas o sentimento falou mais alto. Respirei fundo e forcei minhas pernas a se moverem de novo, me aproximando devagar. Boa noite, a senhora quer ajuda com as sacolas? Parecem pesadas. A voz saiu meio trêmula. Ela se virou para mim e o rosto dela era todo enrugado. Os olhos eram pequenos, fundos, e não mostraram surpresa, só um cansaço imenso. Ela não disse nada por um instante, apenas me encarou. Depois balançou a cabeça devagar, balançando a cabeça que sim, e estendeu as sacolas na minha direção, sem cerimônia. Eu as peguei e o peso quase me desequilibrou. O peso era absurdo, como se estivessem cheias de areia molhada. Com um obrigada baixo, quase um sussurro, ela se virou e voltamos a andar lado a lado. Ou melhor, eu passei a andar no ritmo dela. Cada passo era lento, arrastado. Eu, que estava acostumada a subir aquela ladeira quase correndo, agora me movia em câmera lenta. O peso das sacolas era real, tensionando meus músculos, e um cheiro fraco começou a chegar ao meu nariz. Era algo meio metálico, com um fundo adocicado. Pensei que talvez fosse alguma carne, um pacote que tinha vazado. Tentei não dar importância. O silêncio era o que mais incomodava. Era denso, preenchido apenas pela nossa respiração e pelo som dos nossos sapatos no asfalto. Tentei quebrá-lo algumas vezes. A senhora mora muito longe? Ela só fez um barulho com a garganta fechado que eu não soube dizer se era sim ou não. Esperei um pouco e tentei de novo. Dia quente hoje, né? O tempo abafado não ajuda na subida. Dessa vez nem resposta. Só o ritmo lento e constante. Eu comecei a me sentir uma idiota falando sozinha. Olhei para ela de lado tentando entender. O rosto dela estava fixo para frente. A expressão era neutra, vazia. Era igualzinha à minha avó quando ficava absorta nos próprios pensamentos. Uma característica que me deixava agoniada quando eu era criança. Foi nesse momento que reparei na mão dela, a que estava livre. A pele era fina, cheia de manchas da idade, mas no dorso da mão havia um arranhão recente. Não era um arranhão de gato, daqueles finos e superficiais. Era diferente. Mais largo, a pele em volta estava vermelha e um pouco inchada, como se a unha de outra pessoa tivesse sido cravada e arrastada ali com força. A imagem ficou na minha cabeça. Eu estava prestes a abrir a boca para perguntar o que tinha acontecido, para fazer qualquer som que não fosse o da minha própria voz ansiosa, quando tudo aconteceu de uma vez. Primeiro, uma piscada, a luz do poste lá na frente vacilou, como se tivesse perdido a força, e então, um segundo depois, apagou tudo. Não foi só a luz que sumiu, foi como se o som do mundo inteiro tivesse sido desligado junto. O zumbido distante da cidade, o vento fraco, tudo. Um silêncio tão pesado que chegava a doer no ouvido. Fiquei completamente parada com as alças das sacolas cortando a pele das minhas mãos.
A escuridão era diferente da escuridão normal de uma rua sem luz. Era uma ausência total, como se eu estivesse de olhos fechados dentro de um quarto sem janelas. Meus olhos ardiam tentando encontrar qualquer ponto de referência, mas não havia nada. Nem o contorno dos telhados contra o céu. Nada. Senhora, minha voz saiu abafada, fraca. Nenhuma resposta. Eu dei um passo para o lado onde ela deveria estar. Minha mão esticada encontrou só o ar frio da noite. Senhora, a senhora está aí? O pânico começou a subir. Não fazia o menor sentido. Uma pessoa não some assim, em um segundo. Ela não fazia barulho. Não podia ter corrido. Uma senhora daquela idade não se moveria tão rápido no escuro. Mesmo assim, a certeza de que eu estava sozinha ali era absoluta. Pior do que isso. Eu sentia que não estava exatamente sozinha, mas que algo me observava daquela escuridão completa. Uma presença que não era a da velhinha. Com as mãos tremendo, eu me agachei e coloquei as sacolas no chão com cuidado. O plástico fez um barulho alto naquele silêncio todo. A vontade de sair correndo, de largar tudo para trás e disparar ladeira acima era quase mais forte que eu. Mas como eu podia fazer isso? E se ela só tivesse tropeçado e caído em silêncio? Fiquei de cócoras tentando decidir o que fazer. Peguei o celular no bolso, mas a bateria tinha acabado no fim do expediente. Ótimo. Respirei fundo e estendi a mão no escuro, procurando pelas sacolas no chão para ao menos arrastá-las para a calçada. Meus dedos tocaram o plástico de uma delas e foi aí que eu congelei. Através do plástico trançado eu senti um calor, leve, mas inconfundível. Um calor corporal que não deveria estar ali. Minha mente gritou que era impossível, mas meu tato não mentia. E quando meus dedos pressionaram um pouco mais por puro reflexo, eu senti. Algo lá dentro se moveu. Não foi o som de latas ou caixas se ajeitando. Foi um movimento lento, pastoso, como se um peso morto e úmido tivesse sido arrastado por uma pequena distância lá dentro da sacola. Um arrepio forte subiu pelas minhas costas e eu puxei a mão para trás como se tivesse tocado em fogo. Eu não sei quanto tempo fiquei ali agachada no asfalto, olhando para o lugar onde as sacolas estavam. Minha mente estava em branco, tentando negar o que eu tinha sentido. O calor, o movimento. Aquilo não fazia sentido. Foi um zumbido elétrico que me tirou do transe. Lá embaixo, no fim da rua, um dos postes piscou e se acendeu, fazendo aquele barulho de reator ligando. Depois, outro, mais perto. As luzes foram voltando aos poucos, uma bagunça de clarões piscantes que redesenhavam a rua. Quando a iluminação se estabilizou o suficiente para enxergar, confirmei o que eu já sabia. Não havia ninguém. A rua estava completamente vazia, exceto por mim e pelas duas sacolas de feira, que pareciam terrivelmente normais debaixo da luz amarelada. Olhei para as janelas das casas. Em algumas, via o vulto de moradores olhando para fora, o procedimento padrão depois de um apagão. Meu impulso era um só: ir embora. Corri para a porta da minha casa, que ficava a uns 30 metros dali, com o coração saindo pela boca. Enfiei a chave na fechadura, as mãos suando tanto que quase a derrubei. Eu só queria entrar, trancar tudo e fingir que aquela noite nunca tinha existido. Foi quando ouvi o som de um carro subindo a rua devagar. Pensei que fosse algum vizinho chegando, mas as luzes azuis e vermelhas piscando silenciosamente no muro da casa da frente me disseram o contrário. Era a polícia. Eles pararam bem ao meu lado. 2 policiais desceram. Um deles, mais velho, se aproximou. "Boa noite. É a senhorita que estava descendo a rua agora mesmo?" A voz dele era calma, mas firme. Eu apenas concordei com a cabeça, incapaz de formular uma palavra. "Precisamos que a senhorita nos acompanhe." Ele falou de um jeito que não admitia discussão. Não era um pedido. Fui levada para a delegacia daquele jeito, com a roupa do trabalho, sem que me deixassem sequer avisar alguém. Passei horas numa sala pequena, fria. Ninguém me dizia nada. Minha cabeça girava tentando achar uma lógica para aquilo, mas tudo soava como o delírio de uma louca. Uma velhinha fantasma, sacolas com o quê? Eu não sabia. Finalmente um investigador entrou na sala. Ele me contou que receberam uma denúncia estranha.
Uma voz distorcida, anônima, que apenas disse: verifiquem as sacolas abandonadas na rua tal. E que dentro delas... Ele fez uma pausa, me olhando. Dentro delas encontraram os restos de um corpo. Metade em cada uma. Fiquei sem chão. Tentei contar minha história, a voz saindo como um fiapo, trêmula. Falei da senhora, da semelhança com a minha avó, do apagão, do desaparecimento. O policial me olhava como se eu fosse maluca. Eu seria presa, eu tinha certeza. Mas então ele disse a frase que mudou tudo. Você teve uma sorte estranha. 2 pessoas viram você com uma senhora. A descrição bate, mas o relato delas é confuso. Disseram que, quando a luz voltou, a mulher simplesmente não estava mais lá, como se tivesse evaporado. Sem essa parte bizarra da história delas, que de algum jeito bate com a sua, você estaria bem encrencada. Fui liberada, mas a sensação de liberdade nunca veio de verdade. Nos dias seguintes, a polícia fez um retrato falado da senhora com base na minha descrição e na dos vizinhos. Espalharam cartazes pelos postes do bairro e dos arredores. Toda vez que eu saía de casa e via aquele rosto impresso em preto e branco, um rosto que era e não era o da minha avó, eu sentia o mesmo calor e o mesmo peso daquelas sacolas nas minhas mãos. A investigação nunca deu em nada. A identidade do corpo foi descoberta. Era um homem desaparecido de outra parte da cidade. Mas a senhora, a entidade, a coisa que me usou, evaporou. Nunca mais foi vista. Os anos passaram. Hoje, em 2025, a história parece um pesadelo que aconteceu com outra pessoa. Mas as marcas ficaram. Eu mudei de emprego, mudei de bairro. Não ando mais sozinha à noite, nunca. Se vejo uma senhora caminhando com dificuldade na rua, eu atravesso para o outro lado. É horrível, eu sei. Sinto vergonha disso, mas o medo é uma coisa que entra na gente de um jeito que a lógica não explica. Aquela noite quebrou alguma coisa dentro de mim, uma confiança de que o mundo faz algum sentido. Mas a parte mais estranha, a que realmente me assombra nos momentos de silêncio, aconteceu mais ou menos 1 ano depois do ocorrido. Eu estava na casa da minha mãe, mexendo numa caixa de fotos antigas, e encontrei uma fotografia da minha avó. Era do último aniversário dela. Ela estava sorrindo, com a trança de sempre. O mesmo perfil que eu jurei ter visto naquela rua escura. Olhando para a foto com o coração tranquilo pela primeira vez em meses, eu percebi. A semelhança existia, sim. Mas não era perfeita. Não era a cópia exata que a minha memória apavorada e cheia de culpa tinha criado. A mulher da rua era parecida, mas o meu desespero para me redimir, para ter uma segunda chance de ser uma boa neta, preencheu as lacunas. Minha própria mente me ajudou a cair na armadilha. Até hoje eu não sei o que era aquilo que encontrei. Por que precisou da minha ajuda? Seria um tipo de ritual macabro que exigia a participação de alguém? Ou o objetivo era simplesmente se alimentar da minha culpa, usá-la como uma ponte para este mundo? Eu nunca vou saber. Mas a pergunta que me acompanha não é só essa. É também outra, muito pior. O que é mais assustador? Encontrar o mal em pessoa numa esquina escura? Ou descobrir que uma parte dele já estava dentro de você, esperando a oportunidade certa para te ajudar a enxergar o que ele queria que você visse? Até hoje tem um ritual que eu sigo sem falhar. Antes de trancar a porta para sair, eu dou uma olhada num copinho de vidro que fica no chão, escondido atrás de um vaso. Dentro tem 2 dedos de sal grosso. Eu olho para ver se a cor mudou, se o sal escureceu ou empedrou. É uma besteira, eu sei, mas é uma daquelas manias que a gente pega e não larga mais. Uma herança do que aconteceu. A história que vou contar começou de verdade lá por 2012, quando a minha irmã, Natália, começou a namorar o Flávio. Natália era 2 anos mais velha e sempre foi o centro das atenções. Não por ser exibida, mas porque ela tinha uma luz própria. Já eu sempre fui mais quieta na minha. Quando ela me falou do Flávio pela primeira vez, os olhos dela brilhavam de um jeito diferente. Ele não é como os outros meninos, Júlia. Ele me escuta de verdade.
A primeira vez que o vi, ele estava esperando por ela no portão de casa. Era um rapaz quieto, de ombros um pouco caídos, como se estivesse encolhido. Tinha uma fala mansa que fazia você querer prestar atenção, mas o olhar quase nunca encontrava o seu. Era educado, mas distante. Tinha algo nele que não batia certo. O problema não era ele. O problema era de onde ele vinha. Algumas semanas depois, Natália me convenceu a ir com ela até a casa dele. Era num bairro mais antigo, numa daquelas ruas de paralelepípedo que terminavam num muro. A casa ficava bem no fundo. Tinha um portão baixo de ferro e um jardim que parecia meio abandonado, cheio de planta espada de São Jorge. Mesmo com o sol forte da tarde, o lugar parecia fresco, silencioso demais. Quem nos atendeu foi a mãe dele, Dona Iris. Ela tinha um sorriso doce e uma voz macia, que te deixava calmo. Nos convidou a entrar, ofereceu água, puxou assunto. Flávio sentou ao lado dela no sofá, e eu vi quando ela, de um jeito quase automático, ajeitou o cabelo dele e sussurrou algo que fez ele sorrir e baixar a cabeça. Ver aquilo me deu uma sensação esquisita no estômago. Era um carinho que parecia passar do ponto, grudento. Com o tempo, a casa do Flávio virou o único lugar que a Natália frequentava. Cinema com as amigas, passeios no centro, tudo foi ficando para trás. Se o Flávio saía de lá, era para ir na padaria da esquina ou na farmácia. Dona Iris sempre tinha uma desculpa na ponta da língua quando a gente encontrava com ela na rua. O Flávio fica enjoado no meio de muita gente, sabe? Meu menino é sensível. Aqui em casa eu cuido dele. Ele fica protegido. Natalia voltava de lá sempre estranha. Tinha dias que chegava com o rosto inchado, os olhos vermelhos e ia direto para o quarto. Eu perguntava o que tinha acontecido e ela dava um risinho sem graça. Não é nada, Júlia, é que às vezes me sinto meio apertada. Apertada como? Eu insistia. Não sei explicar. Parece que o ar de lá não me faz bem. Minha mãe, Neuma, começou a notar. Ela tinha um sexto sentido para essas coisas. Dona Iris passou a aparecer na nossa casa também. Trazia um pão caseiro, um vidro de geleia, sempre com aquele sorriso que não chegava nos olhos. Elogiava a Natália, mas o jeito que ela olhava para a nossa casa, para os nossos móveis, era um olhar de quem mede as coisas, calculando algo. Minha mãe tentava ser educada, mas firme. Um dia ela não aguentou. Dona Iris apareceu com umas mudas de planta para o nosso jardim. Não precisa se incomodar, Dona Iris. A gente agradece, mas não precisa, disse minha mãe, parando na porta para barrar a entrada dela. Dona Iris abriu aquele sorriso de sempre. Imagina, Neuma, é só um agrado. O meu Flávio adora a Natália. Que mãe não faz de tudo pelo bem de um filho, não é mesmo? Minha mãe a encarou por um instante e respondeu com a voz baixa. Exato. E por isso mesmo eu peço que a senhora deixe as minhas filhas em paz. Uma semana depois, mamãe acordou com febre. Uma febre que não baixava. Um cansaço que os médicos não encontravam a causa. Diziam que era uma virose, depois uma infecção, mas nenhum remédio funcionava. Parecia que a força dela estava sumindo um pouco a cada dia. Em menos de um mês, ela se foi. No velório, eu vi Dona Iris. Estava num canto de braços dados com o Flávio. Ela não chorava, apenas observava tudo, com uma serenidade assustadora. Em um momento, olhou para o filho e ele deu um sorriso mínimo, quase imperceptível. Naquele instante, eu tive a certeza de que a morte da minha mãe não tinha sido um acaso. Tinha sido um jeito de limpar o caminho. E nós éramos as próximas. Depois da morte da minha mãe, a casa ficou oca. O silêncio era tão grande que eu podia ouvir meus próprios pensamentos girando, e quase todos eles eram sobre a Natália. Ela não chorava como se espera de alguém que perdeu a mãe. Era um luto seco, para dentro. Passava horas trancada no quarto e, quando saía, andava pela casa sem fazer barulho. Parecia um fantasma. E foi nesse vácuo que Dona Iris se instalou de vez. Ela não pedia mais licença, simplesmente aparecia. Batia na porta e já ia entrando, sempre com um pretexto. Vim trazer uma canja. Sei que vocês não devem estar com cabeça para cozinhar. Soube que a Natália não está bem. Vim ver se ela precisa de um chá. Nossos tios e parentes ligavam. Diziam pra gente ser forte e que qualquer coisa era só chamar. Mas era Dona Iris quem estava ali, todo dia, se enfiando na nossa rotina.
Eu me sentia presa. Como eu ia mandar embora a única pessoa que parecia estar nos ajudando? Eu ia parecer uma ingrata, uma louca. A primeira prova concreta de que a minha intuição não estava errada eu encontrei por acaso. Estava juntando as roupas sujas e no bolso de um casaco da Natália senti um volume estranho. Era um saquinho de pano preto amarrado com uma linha vermelha. Minhas mãos tremeram um pouco quando eu abri. Dentro tinha um punhado de terra escura, um tufo de cabelo que parecia ser do Flávio e um papelzinho dobrado. Nele, o nome Flávio estava escrito dezenas de vezes com a letra da minha irmã. Fui até o quarto dela com o saquinho na mão. Meu coração disparou. Natália, o que é isso? Perguntei mostrando o que eu tinha achado. O rosto dela perdeu a cor. Ela pulou da cama e arrancou o saquinho da minha mão com uma violência que eu nunca tinha visto. Não mexe nas minhas coisas, me dá isso, ela disse com a voz baixa e cheia de raiva, abraçando o objeto contra o peito. O que tem aí dentro? Que terra é essa? Insisti, a voz saindo mais alta do que eu queria. É para proteger ele, ela disse, os olhos cheios de um medo que não era de mim. A dona Iris me ensinou. É para ele ficar bem, para nada de ruim acontecer com ele. Aquilo me desmontou. Não era só uma influência, era um treinamento. A partir daquele dia, comecei a prestar mais atenção. Encontrei um lenço vermelho com umas manchas escuras, ressecadas, no fundo de uma gaveta. Às vezes, sentia um cheiro adocicado e meio queimado vindo do quarto dela de madrugada. Um cheiro que não parecia de cigarro nem de incenso. Era uma coisa diferente, enjoativa. A gota d'água foi numa tarde em que cheguei da rua e encontrei Dona Iris sentada na poltrona da minha mãe. A poltrona da minha mãe. Ela fazia um cafuné na Natália, que estava sentada no chão aos pés dela. Você aprende rápido, minha querida, Dona Iris dizia com aquela voz mansa dela. O Flávio precisa de uma mulher dedicada, e você vai ser. Eu estou aqui para te ajudar a nunca deixar ele ir embora. Eu fiquei parada no corredor, escondida. Naquele momento eu entendi que a minha casa já não era mais minha. Tinha virado uma filial da casa dela. A ajuda de Dona Iris também mudou de cara. Ela não trazia mais comida, mas remédios. Eram pequenos frascos de vidro escuro, enrolados em panos, saquinhos com ervas secas que tinham um cheiro forte e velas de cores estranhas, vermelhas, pretas. Ela entregava tudo diretamente para a Natália, com instruções sussurradas ao pé do ouvido. Eu tentava jogar aquilo fora. Quando Natália não estava vendo, eu pegava os pacotinhos e enfiava no fundo da lata de lixo. Mas era inútil. No dia seguinte, Natália entrava em pânico, revirava a casa e me acusava, chorando de querer fazer mal ao Flávio. Dona Iris, de algum jeito, ficava sabendo e aparecia com o dobro de coisas. O quarto da Natália virou um território proibido. A porta, que antes vivia aberta, agora estava sempre fechada. O cheiro adocicado e enjoativo que eu sentia de vez em quando agora vinha de lá o tempo todo. Uma vez passei pelo corredor e a porta estava só encostada. Espiei pela fresta. Havia uma vela acesa num pires no chão, mesmo sendo plena luz do dia. Na mesa de cabeceira, um copo com um líquido escuro, quase um xarope, com umas folhas boiando. Aquilo não era mais o quarto da minha irmã. Era o altar da loucura dela. Uma madrugada acordei com um barulho na cozinha. Desci as escadas em silêncio. A única luz vinha de uma vela em cima da pia. Natália estava parada em frente ao fogão, de costas para mim. Ela segurava um vidrinho e derramava um líquido grosso, parecia mel ou algo assim, sobre uma fotografia do Flávio que estava dentro de um prato fundo, coberta com o que parecia ser terra. Natália! Chamei com a voz embargada. Pelo amor de Deus, o que você está fazendo? Ela se virou devagar. Não pareceu assustada nem surpresa. O rosto dela estava vazio, sem expressão. Os olhos passaram por mim como se eu fosse só mais um objeto na cozinha. Tenho que proteger ele, ela disse com a voz monótona, quase um robô. Ela me ensinou. Se eu não fizer do jeito certo, ele fica doente. Eu não precisei perguntar de quem ela estava falando. O pior não foi ver a cena bizarra, foi perceber que eu tinha perdido a minha irmã ali. A pessoa na minha frente não era mais a minha irmã. Comecei a ter medo de ficar em casa. O lugar que devia ser seguro virou um lugar perigoso.
Eu passava a maior parte do dia na rua, inventava trabalhos de faculdade, qualquer coisa para adiar a hora de voltar. Quando chegava, ouvia os sussurros de Natália vindos do quarto, palavras repetidas num ritmo esquisito, como uma reza decorada. Os vizinhos comentavam, diziam que a Natália tinha entrado numa depressão profunda depois da morte da mãe, que a gente precisava procurar ajuda, um psicólogo. Mas eles só viam a superfície. Ninguém via as marcas de arranhões que às vezes apareciam nos braços dela, ou o jeito que ela cavava a terra perto de uma árvore no quintal com as mãos nuas, como se procurasse algo que tinha enterrado ali. Ninguém sentia o cheiro. Ninguém via o olhar de Dona Iris. Eles achavam que era tristeza, eu sabia que era ocupação. Uma vez tomei coragem e liguei para uma das minhas tias, a irmã mais nova da minha mãe. Com a voz trêmula, tentei explicar o que via. Falei do cheiro estranho, dos objetos que encontrava, da forma como Natália parecia outra pessoa. Do outro lado da linha, ouvi um suspiro de pena. Júlia, querida, sua irmã está com uma depressão profunda. É normal a sua cabeça criar coisas para tentar entender. Vocês precisam de ajuda profissional, não de mais superstição. Ela me aconselhou a deixar Dona Iris por perto, dizendo que era melhor ter alguém por perto do que ficarmos sozinhas. Eu desliguei o telefone sentindo um tipo diferente de medo. O medo de estar completamente só, sem ter para onde correr. A noite em que tudo se quebrou de vez começou com um silêncio errado. Natália passou o dia inteiro trancada. Não saiu nem para comer. Por volta de 2 da manhã, acordei com um barulho de algo batendo na parede. Não era forte, era repetitivo. Corri para o quarto dela, a porta estava aberta. Natália estava de pé no meio do cômodo com os braços esticados, como se abraçasse alguém que não estava ali. O rosto dela estava banhado de lágrimas e suor. Ela balbuciava coisas sem parar, frases quebradas. Ela quer ele de volta, só para ela. Não me deixa. Perdão. Ela se balançava para frente e para trás. Os olhos estavam abertos, mas não viam nada. Pareciam 2 poças de vidro. Tentei segurar os ombros dela, chamar seu nome, mas ela nem registrou. Seu corpo estava gelado. Foi quando ela começou a se arranhar. Com as próprias unhas, ela rasgava a pele dos braços, do pescoço, como se tentasse arrancar algo de dentro de si mesma. O som era horrível. Eu entrei em desespero. Eu não sabia o que fazer, não tinha a quem chamar. Então eu lembrei da minha mãe. Lembrei da fé dela. Corri para o antigo quarto dos meus pais, abri a gaveta da mesa de cabeceira e peguei o que eu procurava. Um pequeno terço de madeira que ela sempre carregava e um santinho de papel, todo gasto, com a oração de São Bento. Voltei para o quarto da Natália segurando aqueles objetos como se fossem armas. Minha voz tremia, mas eu comecei a rezar em voz alta a oração que eu tinha ouvido minha mãe sussurrar tantas vezes antes de dormir. A cruz sagrada seja a minha luz. Eu repetia as palavras sem parar, cada vez mais alto, como se o volume pudesse espantar o que quer que estivesse ali. E então eu assenti. Não ouvi a porta abrir. Não ouvi passos no corredor. Eu apenas me virei e ela estava lá, parada no batente da porta do quarto. Dona Iris. Ela nos olhava com uma calma de cemitério. Seu rosto não tinha raiva nem surpresa. Havia apenas uma tranquilidade aterradora. Ela me ignorou completamente. Ignorou a oração, o terço na minha mão. Seus olhos estavam fixos na minha irmã. "Fica longe dela!" Eu gritei, a voz rasgando. "Em nome de Deus, vá embora da minha casa!" Dona Iris caminhou lentamente até o centro do quarto. Passou por mim como se eu fosse ar. Ajoelhou-se em frente a Natália, que agora estava encolhida no chão, tremendo. Com uma delicadeza de mãe, ela segurou o rosto da minha irmã entre as mãos e começou a limpar as lágrimas com os polegares. "Shh! Pronto, minha menina, já passou. Eu estou aqui agora." Natália parou de tremer. Aos poucos relaxou sob o toque dela. Dona Iris então se virou para mim, olhou para o terço na minha mão, depois para o meu rosto e deu um sorriso triste, quase piedoso. "A fé da sua mãe era bonita, Júlia, de verdade", disse ela com aquela voz mansa dela. "Mas a minha resolve." Naquele momento toda a minha força se esvaiu. As palavras da oração sumiram. Eu tinha perdido. Ela venceu. E o pior, ela fez parecer fácil.
E isso que eu contei já faz mais de 10 anos. As pessoas acham que o tempo cura, que a distância apaga. Não apaga. O que te apodrece por dentro vira parte de você. Só aprende a se esconder melhor. A Natália está viva, se é que se pode chamar aquilo de vida. Ela mora com uma tia nossa em outra cidade. Passa os dias sentada perto da janela, olhando para o nada. Às vezes minha tia conta que ela sussurra o nome do Flávio. Outras vezes ela solta uma risadinha baixa, como se ouvisse uma piada que mais ninguém pode escutar. Ela nunca mais foi a Natália. É só a sobra do que a dona Iris deixou para trás. Do Flávio, as notícias são vagas. Dizem que o encontraram 1 ano depois, vagando por um terreno baldio. A explicação oficial foi que ele teve um surto psicótico por uso de substâncias e o internaram numa clínica. Para o mundo, ele era só mais um jovem que se perdeu. Ninguém nunca soube que ele já estava perdido há muito tempo, amarrado na saia da mãe. E a dona Iris? Ela não morreu, não foi presa, não sofreu um castigo divino. Um dia, os vizinhos notaram que a casa estava à venda. Em poucas semanas, ela vendeu tudo e sumiu. Simples assim, sem deixar rastros. Para mim, essa é a parte mais assustadora. Ela não foi derrotada. Ela só foi embora. Talvez para achar outro ninho para infestar. Às vezes eu me pergunto por que não gritei mais alto, por que não peguei minha irmã pelo braço e fugi para o mais longe possível. Mas eu sei a resposta. Aquele feitiço, ou seja lá o que fosse, não era só para amarrar o Flávio à Natália, ou a Natália a ele. Era para paralisar quem estivesse ao redor. Eu também fui uma vítima, só que o meu veneno foi o silêncio, a impotência. Hoje eu entendo que certos tipos de amor são a coisa mais suja que existe. Um amor que prende, que sufoca, que alimenta a si mesmo, devorando os outros. Era isso que ela era, uma mãe jaula, com cheiro de erva seca e promessas doces. Por isso eu olho o copo com sal todo dia. É meu lembrete. O lembrete de que o mal não precisa de chifres e gritos. Às vezes, ele tem uma voz macia e te oferece ajuda, sorrindo enquanto te afunda na escuridão. E mesmo depois de tantos anos, meu estômago revira quando alguém bate na porta de um jeito muito suave. Esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar.